Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão desta quinta-feira. Boa tarde a todos. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 9 de agosto de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-Procurador-Geral da República, Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 6 processos, dentre os quais 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação, observação a ser feita sobre a ata. Não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, senhores advogados, para a organização dos trabalhos desta tarde, nós chamaríamos inicialmente a ação direta de inconstitucionalidade e seu apenso, a 3.406, 3.470 e a 466, porque interfeririam na consequência dos outros julgados. Entretanto, pela pauta dirigida, as 4 primeiras têm um voto vista do ministro Dias Toffoli, eu sugiro que ouçamos o voto do ministro Dias Toffoli. Se eu tiver quórum para o conhecimento e continuidade das ações diretas, eu suspendo na sequência, chamo e voltarei a eles na sequência. Então, para a continuidade de julgamento, apregou a arguição de descumprimento de preceito fundamental 109, procedente de São Paulo e relatado pelo ministro Edson Fachin, sendo arguente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, a ação direta de inconstitucionalidade 3.356, procedente de Pernambuco, relatado pelo ministro Eros Grau, autor a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, CNTI. A ação direta de inconstitucionalidade 3.357, procedente do Rio Grande do Sul, relatada pelo ministro Aires Brito, e sendo autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, e a ação direta de inconstitucionalidade 3.937, procedente de São Paulo e relatada pelo ministro Marco Aurélio, e de que é autora a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. Tem-se nos casos que, após o voto vista na arguição de descumprimento de preceito fundamental do ministro Edson Fachin, relator, que conhecia da arguição e no mérito julgava improcedente, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. Na ação direta de inconstitucionalidade 3.356, após o voto do ministro Edson Fachin, que julgava improcedente o pedido formulado na ação, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. Está impedido o ministro Roberto Barroso, e não vota o ministro Luiz Fux, sucessor do ministro Eros Grau, relator. Na ação direta de constitucionalidade 3.357, do Rio Grande do Sul, também ao pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E a na ação direta de constitucionalidade 3.937, procedente de São Paulo e relatado pelo ministro Marco Aurélio, também há o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, portanto, está com a palavra para o voto vista nos 4 casos. Senhora Presidente, eminentes colegas, senhor Vice-Procurador-Geral da República, senhores advogados, todos presentes. Em 23 de novembro de 2016, teve início o julgamento da ADPF 109 e também naquela oportunidade foi retomado o julgamento das ações diretas aqui apregoadas, todas ajuizadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, em que se discute, respectivamente, a constitucionalidade da Lei 13.113 de 2001 do município de São Paulo e das leis do Estado de Pernambuco, do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo, que vedam a utilização do amianto nas atividades nela definidas. Na ocasião, pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria e agora trago o meu voto. Inicio por abordar a jurisprudência da Corte. A discussão acerca da constitucionalidade ou não
da proibição pelos estados da produção e da comercialização de produtos à base de amianto não é nova nesta Corte. No julgamento das ações diretas 2.656 e 2.396, ocorrido no ano de 2003, esse tribunal declarou a inconstitucionalidade de leis, respectivamente, dos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, que proibiam a produção e a comercialização de produtos à base de amianto, com fundamento em ofensa à competência privativa da União para dispor sobre comércio exterior, minas e recursos minerais. Artigo 22, inciso 8 e 12, e para editar normas gerais sobre produção e consumo. Artigo 24, 5º, proteção do meio ambiente e controle da poluição, 24.6, e proteção e defesa da saúde, 24.12. Ação direta 2.656, relatada pelo ministro Maurício Correia, e a 2.396, pela ministra Ellen Grace. Em ambos os casos, ressaltou-se o fato de que as normas estaduais iam de encontro ao que dispõe a Lei Federal 9.055, de 1º de junho de 1995, que permite a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do abesto amianto da variedade Crisotila, abesto branco, sendo o mencionado diploma a norma geral federal relativa ao tema. Tal constatação vinha como reforço ao entendimento de que os estados invadiram a competência da União para dispor sobre normas gerais de produção e consumo de amianto. Após esses julgamentos, o debate foi renovado perante o tribunal, com o ajuizamento de novas ações de controle concentrado sobre o assunto. Em 2008, a questão retornou ao plenário da Corte na análise da medida cautelar na ação direta 3937 contra a nova lei do Estado de São Paulo, a Lei 12.684 de 2007, lei esta que proibiu o uso no referido Estado de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou abesto. No julgamento da cautelar, o tribunal, por maioria, não aplicou o entendimento anterior adotado em 2003 e negou a medida cautelar, fazendo prevalecer e mantendo rígida a lei estadual que confere proteção mais adequada à saúde e ao meio ambiente. São estas ações que estão agora em julgamento conjunto. E o meu voto é único para todas estas 4 ações de controle concentrado, senhora presidente. O segundo tópico do meu voto é a análise sobre a perspectiva da competência legislativa. Trago alguns parâmetros, então, senhora presidente, para o meu posicionamento sobre o tema. Em decorrência das competências compartilhadas entre os entes federativos, é inevitável a ocorrência de eventuais conflitos na atuação governamental e legislativa desses entes. Nesses casos, compete à Suprema Corte, como árbitro da federação, definir com precisão as competências nas disputas concretas, explicitando critérios coerentes e estáveis de identificação das competências constitucionais. Já defendia Hans Kelsen que era exatamente nos Estados federais que a jurisdição constitucional adquiria a mais considerável importância, pois neles se faz necessária uma instância objetiva que decida os conflitos entre os entes federativos de modo pacífico, como problemas de ordem jurídica, especialmente no que tange às competências constitucionalmente distribuídas. Essa delimitação, chamada de repartição de competências, é ponto central e indispensável do federalismo, visto se tratar de pressuposto da autonomia dos entes federativos. No caso brasileiro, a Constituição de 1988 deu ênfase à concepção de um federalismo cooperativo, a partir de instrumentos de atuação conjunta dos entes federados, especialmente como forma de superação das desigualdades regionais. Como adverte o jurista Gilberto Bercovitch, o federalismo brasileiro, como sistematizado pela Constituição Federal 88, impõe que os problemas regionais não sejam tratados separadamente do contexto nacional.
Isso não significa desconhecer a especificidade regional, mas sim que esta especificidade regional deve ser entendida em sua inserção no todo nacional. E cito a fonte. Digo que é esse equilíbrio que se deve buscar na Federação Brasileira, um ponto de estabilidade entre centralização e descentralização, entre unidade e diversidade, entre a realidade nacional e a realidade regional e local. Ainda nas palavras do citado professor, a cooperação se faz necessária para que as crescentes necessidades de homogeneização não desemboquem na centralização. A virtude da cooperação, diz o autor, é a de buscar resultados unitários e uniformizadores, sem esvaziar os poderes e competências dos entes federados em relação à União, mas ressaltando a sua complementariedade. Pois bem, senhora presidente, feita a citação deste autor, eu digo que nos casos dos autos, há normas estaduais e norma municipal que versam sobre produção e consumo, artigo 24.5 da Constituição, que versam sobre proteção do meio ambiente, 24.6, e proteção e defesa da saúde, 24.12. Dessa forma, compete concorrentemente à União a edição de normas gerais e aos estados suplementar a legislação federal no que couber, artigo 24, parágrafos 1º e 2º da Constituição. Somente na hipótese de inexistência de lei federal é que os estados exercerão a competência legislativa plena, artigo 24, parágrafo 3º. Sobrevindo lei federal dispondo sobre normas gerais, a lei estadual eventualmente anterior terá sua eficácia suspensa naquilo que contrariar a legislação federal. É o que dispõe o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. De igual modo, aos municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal ou estadual no que couber, artigo 30, incisos 1 e 2 da Constituição. Pois bem, a Constituição Federal, todavia, não conceituou normas gerais, embora tal conceituação seja de primordial importância para a delimitação da competência concorrente entre os entes federados. A respeito do tema, Fernanda Dias Menezes de Almeida afirma que há diversidade de conceituações do que sejam normas gerais, algumas construídas a partir da tentativa, ora de identificar os elementos constitutivos das normas gerais, ora de caracterizá-las negativamente, dizendo que elas não são ou não podem conter. Cito a fonte. Digo que dentre os diversos conceitos encontrados na doutrina, merece destaque o que ensina o saudoso e na sessão de semana passada relembrado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, amigo de todos nós, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, para quem o estabelecimento de diretrizes nacionais cabe à norma geral, restando aos Estados-membros editar normas particularizantes para aplicá-las em seus respectivos âmbitos políticos. Confira, a propósito, a lição deste autor. Diz ele: normas gerais são declarações principiológicas que cabem à União editar, no uso de sua competência concorrente limitada, restrita ao estabelecimento de diretrizes nacionais sobre certos assuntos, que deverão ser respeitadas pelos Estados-membros na feitura de sua legislação, através de normas específicas e particularizantes, que as detalharão, de modo que possam ser aplicadas direta e imediatamente às relações e situações concretas a que se destinam em seus respectivos âmbitos políticos. E cito a fonte. Digo que acrescenta o ilustre professor que as normas gerais caracterizam-se por serem nacionais, sobretudo em uma federação, pois tem por finalidade a preservação daquilo que a Constituição quer que seja nacional. Ou seja, seu fim é a uniformização do essencial, sem cercear o acidental, peculiar das unidades federadas, o que, nas palavras do autor, se justifica na medida em que a excessiva diversificação normativa
prejudique o conjunto do país. Na sempre clássica obra de Raul Machado Horta, no âmbito da competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais, que devem ser leis quadros, molduras legislativas, enquanto cabe aos Estados complementá-las mediante o preenchimento dos claros deixados pelas leis de normas gerais, de forma a aperfeiçoá-las às peculiaridades locais e aperfeiçoar suas finalidades. E cito a fonte. Também cito o querido professor Tércio Sampaio Ferraz, que inclusive se encontra presente na assistência. Professor meu de primeiro ano da Faculdade de Direito, meu e do ministro Alexandre, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tal qual foi o ministro Ricardo Lewandowski também naquele primeiro ano. Fomos privilegiados. Diz Tércio Sampaio: ora, o federalismo cooperativo vê na necessidade de uniformização de certos interesses um ponto básico da colaboração. Assim, toda matéria que extravase o interesse circunscrito de uma unidade, estadual em face da União, municipal em face do Estado, ou porque é comum, todos têm o mesmo interesse, ou porque envolve tipologias, conceituações que, se particularizadas no âmbito autônomo, engendrariam conflitos ou dificuldades no intercâmbio nacional, constitui, diz Tércio, matéria de norma geral. Cito a fonte. E digo que, nesse sentido, conforme salientado no parágrafo 2º do 24 da Carta, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Pois bem, ao tempo em que dispõe sobre a competência legislativa concorrente entre a União e os Estados-membros, prevê o artigo 24, em seus parágrafos, duas situações em que compete aos Estados-membros legislar. Primeiro, quando a União não o faz, e assim o ente federado, ao regulamentar uma das matérias do artigo 24, não encontra limites em norma federal, porque ela não existe. Segundo, quando a União edita norma geral sobre o tema, a ser observada em todo o território nacional. Então, aqui, caberá ao Estado a respectiva suplementação, a fim de adequar as prescrições às suas particularidades locais. Por sua vez, a Constituição de 1988, ao repartir as competências entre os entes federativos, firmou-se em conformidade com a predominância do interesse. Foram atribuídas à União as matérias e circunstâncias de interesse geral, aos Estados-membros a de interesse regional e aos municípios as de interesse local. Assim sendo, é imperativo que a competência concorrente exercida pela União englobe os interesses nacionais, que não podem ser limitados às fronteiras dos Estados-membros. Aliás, uma federação é consequência lógica que determinadas matérias sejam uniformemente tratadas pelo ente central, garantindo homogeneidade a certas disposições, notadamente com a edição de normas gerais. Não estou aqui a defender que os entes estaduais e municipais tenham um papel secundário em relação à União, mas a imperatividade de se observarem as regras constitucionais de repartição de competência legislativa concorrente. No modelo vertical de repartição de competências, corporificada na competência concorrente, há atividade conjunta e complementar dos entes, sem implicar hierarquia entre atos normativos de cada ente federado, mas sim de campos de atribuição distintos, pré-definidos constitucionalmente. Não há de se olvidar a relevância de se buscar uma maior descentralização legislativa em favor dos estados e municípios. Deve-se, de fato, assegurar-lhes espaço para a criação e a experimentação legislativa. Todavia, deve-se observar, para tanto, as diretrizes traçadas no texto constitucional quanto à distribuição de competência no condomínio legislativo da Federação. A excessiva centralização de competências da União deve ser combatida quando essa ultrapassa seu poder legislativo, adentrando na seara das competências dos demais entes da Federação, em particularidades que deveriam ser tratadas pelos entes estaduais ou municipais. E isso foi o que fez esta Corte, na medida cautelar da ação direta 927, ao dar ao Tribunal interpretação conforme a dispositivos da Lei 8666 de 93,
Norma Geral Federal sobre Licitações, para esclarecer que somente teriam aplicação no âmbito da União, por entender que constituíam limitação ilegítima à competência legislativa estadual e municipal. A competência federal para editar normas gerais não permite que o ente central esgote toda a disciplina normativa, sem deixar competência substancial para o Estado-membro. Afinal, conforme está expresso no texto constitucional, sua competência restringe-se à edição de normas gerais. Inclusive, em matéria de legislação a respeito de licitações, é de todos conhecido, por exemplo, que uma série de meios e modalidades de licitação surgiram nos entes locais, como ata de registro de preço, pregão, surgiram antes de existir na legislação geral federal, elas surgiram no âmbito de legislações locais. Pois bem, a competência federal, portanto, não pode esgotar toda a disciplina legislativa das normas gerais. Se, por um lado, a norma geral não pode impedir o exercício da competência estadual de suplementar as matérias arroladas no artigo 24, por outro, não se pode admitir que a legislação estadual possa adentrar a competência da União e disciplinar a matéria de forma contrária à norma geral federal, desvirtuando o mínimo de unidade normativa almejado pela Constituição Federal. Conforme bem explicitado pelo ministro decano Celso de Mello no julgamento da ação direta 2903, e passo a ler palavras do ministro Celso, se é certo, de um lado, que nas hipóteses referidas no artigo 24 da Constituição, a União Federal não dispõe de poderes ilimitados que lhe permitam transpor o âmbito das normas gerais, para assim invadir de modo inconstitucional a esfera de competência normativa dos Estados-membros, não é menos exato, de outro, que o Estado-membro, em existindo normas gerais veiculadas em leis nacionais, não pode ultrapassar os limites da competência meramente suplementar, pois, se tal ocorrer, o diploma legislativo estadual incidirá diretamente no vício da inconstitucionalidade. A edição por determinado Estado-membro de lei que contrarie frontalmente critérios mínimos legitimamente veiculados em sede de normas gerais pela União Federal ofende de modo direto o texto da Carta Política. E continua Sua Excelência, os Estados-membros e o Distrito Federal não podem, mediante legislação autônoma, agindo ultra vires, transgredir a legislação fundamental ou de princípios que a União Federal fez editar no desempenho legítimo de sua competência constitucional e de cujo exercício deriva o poder de fixar validamente diretrizes e bases gerais pertinentes a determinada matéria. Fecho a citação. E digo, senhora presidente, que a inobservância dos limites constitucionais impostos ao exercício da competência concorrente, ou seja, a invasão do campo de atuação à lei, implica a inconstitucionalidade formal da lei, seja ela federal, estadual ou municipal. Por essa razão, peço vênia aos eminentes ministros que assim entendem, mas não vejo espaço constitucional para a tese de que, em matéria de competência legislativa concorrente, inclusive em relação à proteção do consumidor, da saúde e do meio ambiente, as normas estaduais e municipais devam prevalecer sobre a norma geral federal, caso elas sejam mais protetivas e estejam em oposição à lei federal. Então, aqui eu estou trazendo os marcos das premissas que eu encontro na Constituição, no artigo 24, nos seus parágrafos 1º a 4, para entender que o fato da norma local ser mais protetiva, por si só, não leva à sua aplicação se ela vai de encontro, ou seja, ela seja contrária à lei geral federal. Não me parece que esta conclusão decorra do disposto nos artigos 24 e 30 da Constituição, que a mais protetiva deve ser aplicada mesmo quando contrária à legislação geral federal. Eu não encontro guarida para essa conclusão nos dispositivos constitucionais, artigo 24 e 30. Pois bem, a Constituição de 88 estabeleceu uma competência concorrente não cumulativa, na qual há expressa delimitação dos modos de atuação de cada ente federativo, os quais não se sobrepõem. Segundo os referidos mandamentos constitucionais, compete à União editar as normas gerais, não cabendo aos Estados contrariar ou substituir o que definido em norma geral, mas sim suplementar. Tanto isso é verdade que o parágrafo 4º do artigo 24 estabelece que, cito entre aspas,
a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Dispositivo expresso da Constituição. Como se vê, o texto expresso da Constituição não admite antinomias entre a norma geral e a norma suplementar. A norma suplementar será inconstitucional se contrária à norma nacional geral. Pois a contrariedade direta entre a legislação implica a ocorrência de invasão de competência. A norma estadual ou municipal é inválida, não pelo fato de contrariar materialmente a lei nacional, mas por, ao assim proceder, ela estará atuando fora de sua competência constitucional, que é tão somente suplementar a legislação geral federal, ou seja, as linhas gerais definidas pela União. Caso a Constituição desejasse permitir aos entes federados editar legislação mais protetiva em detrimento da competência da União, ela o teria feito expressamente. Mas, ao revés, pelo artigo 24, em seu parágrafo 4, ela diz que a lei local contrária à lei geral fica com a sua eficácia suspensa. É a Constituição Federal quem dá vida e existência à federação. É a Carta Política que dá vida e existência à federação. Embora seja possível traçar linhas teóricas de federalismo abstratamente considerado, é o texto constitucional de cada país que define suas características reais e o modelo de repartição das competências. Na clássica lição, e volto a citar Raul Machado Horta, há uma relação de causalidade entre Constituição Federal e Estado Federal. Então eu digo que, a meu juízo, a incompetência dos estados e dos municípios para disciplinar matérias em contrariedade ao que foi previsto pela União, seja em que sentido for. Pode-se avaliar mais protetivo, menos protetivo, isso para mim não importa. Importa é que, nos termos do que está expresso na Constituição, a lei local não pode contrariar a lei nacional. A rigor, se todos os estados da federação legislassem proibindo determinada prática que está autorizada pela União, sob os auspícios de ser mais restritiva e protetiva, seja do meio ambiente, seja da saúde, nós teríamos um completo esvaziamento da norma geral federal. Em outras palavras, a edição das legislações estaduais tornaria letra morta a lei federal, em flagrante violação do parágrafo 1º do artigo 24 da Constituição de 1988. Tratando-se de competência legislativa concorrente, as normas nacionais, regionais e locais devem conviver em harmonia dentro do mesmo território. Essa é a importante diretriz para o intérprete na análise de conflitos legislativos em matéria de competência concorrente. Isso, a meu ver, não quer dizer que as normas suplementares não possam ser mais restritivas que as normas gerais federais. Os estados até podem ampliar a proteção estabelecendo novas restrições e condições ao exercício da atividade, bem como regras de segurança e fiscalização, mas desde que essas normas não sejam incompatíveis com a norma federal geral nacional. Mas os estados não têm competência legislativa para proibir atividade que foi expressamente admitida na lei geral. É nesse sentido a jurisprudência dessa Suprema Corte, a qual corroboro e entendo como a mais correta e a que traz segurança jurídica às regras de fixação de competência. Foi o caso, por exemplo, das leis estaduais do Estado do Paraná, que pretenderam proibir o plantio e a comercialização de substâncias contendo organismos geneticamente modificados em seu território. Como a matéria era regulada pela Lei Federal 11.105, de 2005, Lei da Biossegurança, que estabeleceu normas de segurança e mecanismos de fiscalização das atividades envolvendo tais organismos,
as leis estaduais que visavam coibir tais práticas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. No caso, leis do Estado do Paraná. Verifica-se nos referidos julgados que não se permitiu que a legislação estadual, embora mais restritiva em favor do meio ambiente e da saúde, afrontasse as respectivas normas federais reguladoras da matéria. Ora, no presente caso, a Lei 9.055, em seu artigo 1º, proibiu a extração, a produção, a industrialização, a utilização e a comercialização de todos os tipos de amianto, com exceção da crisotila, vedando quanto a essa espécie apenas a pulverização e a venda a granel de fibras em pó. Na sequência, em seu artigo 2º, a lei autorizou a extração, a industrialização, a utilização e a comercialização do asbesto amianto, da variedade crisotila, asbesto branco, na forma definida na lei. Assim, se a lei federal admite de modo restrito o uso do amianto, em tese, a lei estadual ou municipal não poderia proibi-lo totalmente, pois desse modo atuaria de forma contrária à prescrição da norma geral nacional. Nesse caso, não temos norma suplementar, mas norma contrária à lei geral em detrimento da competência legislativa da União. Voltando ao vetor interpretativo de que as normas gerais suplementares devem conviver em harmonia dentro do mesmo território, no caso, a norma supostamente suplementar acaba por anular em totum, naquela unidade da federação, a aplicação da lei federal. No entanto, pelos fundamentos que serão expostos a seguir, entendo que o artigo 2º da Lei Federal 9.055 de 1995 passou por um processo de inconstitucionalização e, no momento atual, não mais se compatibiliza com a Constituição de 1988. Razão pela qual os estados passam a ter competência legislativa plena, de acordo com as premissas que trouxe, baseados no artigo 24 da Constituição e nos seus parágrafos, uma vez entendendo pela inconstitucionalidade do dispositivo da lei nacional sobre o tema, em razão da sua inconstitucionalização que vou fundamentar a seguir, entendo que os estados passaram a ter a competência plena sobre a matéria, até que se sobrevenha eventual nova legislação federal nos termos do artigo 24, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal de 1988. Pois bem, embora a Lei Federal 9.055 de 1995 não seja impugnada nestas ações, ela está impugnada na ação direta também, e que está na pauta da sessão de hoje, de número 4.066. Nesta ação eu estou impedido, porque atuei como advogado-geral da União. A lei federal está impugnada. Eu digo que, na ação direta 4.066, de relatoria da ministra Rosa Weber, mas eu digo que a causa de pedir nas ações de controle concentrado é aberta. E o Supremo Tribunal Federal, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode, e já o fez, declarar a inconstitucionalidade incidentalmente de normas tidas como fundamento da decisão. E para fundamentar a minha decisão aqui, eu preciso adentrar na norma federal, na sua validade ou não, de acordo com as premissas que eu trouxe em relação à repartição de competências. Sob os fundamentos aqui apresentados, a análise da constitucionalidade da lei federal, como chamou a atenção o eminente professor ministro Eros Grau, no julgamento da já citada medida cautelar da ação direta 3937, é questão prejudicial ao debate. É questão prejudicial a debate quanto à constitucionalidade das leis estaduais e municipais. Já assentava Eros Grau no seu voto na medida cautelar. Não sendo dado à Corte se furtar de se pronunciar sobre uma questão de inconstitucionalidade que surge em incidente, entretanto. Lembro que já o fez a Corte, ministro Luiz Fux, na ação direta 4.029,
de relatoria de Vossa Excelência, que julgou improcedente a ação que questionava a constitucionalidade da Lei Federal 11.516, que criou o Instituto Chico Mendes, mas declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de dispositivos da Resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional. Assentadas essas premissas, eu passo então ao próximo ponto do meu voto, que eu nomino de o atual estágio do debate público e científico acerca do amianto crisotila, asbesto branco, e o processo de inconstitucionalização do artigo 2º da Lei Federal número 9.055, de 95. Digo que na doutrina constitucional reconhece-se o fenômeno pelo qual uma lei antes reconhecida como constitucional venha a ser considerada incompatível com a Constituição. Aliás, esse tema foi colocado neste plenário na data de ontem, em que se reafirmou uma mudança de jurisprudência em relação ao entendimento da necessidade ou não da autorização da Assembleia Local para o processamento de ações, para a tramitação de ações penais em relação apresentadas em relação a governadores de Estado. Esse fenômeno pode ocorrer basicamente de duas formas: em razão de mudança no parâmetro de controle decorrente da alteração formal do texto constitucional ou do sentido da norma constitucional. No último caso, tem-se a chamada mutação constitucional, e por força de alterações nas relações fáticas subjacentes à norma jurídica. Sabe-se que a esfera dos fatos se comunica com a esfera do direito de diversas maneiras. Nesse sentido, a interpretação das normas jurídicas sempre é um processo de articulação entre texto e realidade fática. Do mesmo modo, a esfera dos fatos é determinante na compreensão que temos acerca da adequação de determinada norma aos princípios e regras constitucionais. A jurisdição constitucional deve ser exercida com prudência e sensibilidade para esse importante aspecto da interpretação constitucional. É essa compreensão que embasa, por exemplo, o emprego da técnica do apelo ao legislador em virtude de mudança nas relações jurídicas ou fáticas, a respeito da qual leciona o eminente ministro Gilmar Mendes, na seara doutrinária, a partir da análise da jurisprudência da Corte Constitucional Alemã. Dentre as decisões citadas pelo eminente ministro, vale mencionar o caso da divisão dos distritos eleitorais, clássico exemplo de processo de inconstitucionalização na jurisprudência alemã, que transcreve meu voto, em que a forma de distribuição dos distritos, com o passar do tempo, foi reconhecido e houve um apelo pela Corte Alemã ao legislador para a sua alteração. O fenômeno chamado de processo de inconstitucionalização não é estranho à praxe também deste Supremo Tribunal Federal. Vale mencionar o recurso extraordinário número 135.328 de relatoria do ministro Marco Aurélio, em que foi consignado que, enquanto a Defensoria Pública não fosse devidamente organizada, o artigo 68 do Código de Processo Penal seria considerado ainda constitucional, permanecendo o Ministério Público ainda legitimado para a ação de ressarcimento nele prevista. Outro sim, digo eu, conforme se observa a partir de Marcelo Borges de Matos Medina, toda a legislação editada, tendo-se em conta determinados prognósticos, que podem vir ou não a ser confirmados. Após um considerável período de vigência da norma, frustradas as expectativas em relação ao cumprimento desses prognósticos e atestada a sua inaptidão para colaborar com a concretização dos valores constitucionais, cabe reavaliar sua validade. Nas palavras do autor, diz este autor, acontece que às vezes mesmo os melhores prognósticos legislativos, em face dos quais determinado estatuto de início constitucional tenha sido elaborado, acabam por serem firmados em virtude da evolução da realidade. E assim, tempos depois da edição da lei, cumprirá renovar a apreciação dos fatos da vida, a fim de se verificar a validade da medida no contexto social então presente. Justificar-se-á o reexame pela permanente necessidade de tornar ótima a efetividade das normas da Constituição, afastando-se no plano infraconstitucional quaisquer diplomas que obstem a plena realização desse grave desiderado. Cito a fonte.
E digo, então, que, tendo em vista tais pressupostos teóricos, entendo, no caso, que a Lei 9.055, de 1995, passou por um processo de inconstitucionalização em razão da alteração no substrato fático do presente caso. Isso porque as percepções dos níveis de consenso e dissenso em torno da necessidade ou não do banimento do amianto não são mais os mesmos observados quando da edição da referida norma geral. Se antes tinha-se notícia dos possíveis riscos à saúde e ao meio ambiente ocasionado pela utilização da crisotila, falando-se naquela época na possibilidade do uso controlado dessa substância, hoje o que se observa é um consenso em torno da natureza altamente cancerígena do mineral e da inviabilidade de seu uso de forma efetivamente segura, sendo esse o entendimento oficial. Não é uma análise feita por mim, eu não sou um especialista nisso, e nenhum de nós aqui é especialista em amianto, em asbesto. E esse é o entendimento oficial dos órgãos nacionais e internacionais que detêm autoridade no tema da saúde em geral e da saúde do trabalhador. Cheguei a esta conclusão após a realização de audiência pública convocada pelo eminente ministro Marco Aurélio, em 24 de agosto de 2012, na qual foram ouvidos representantes de entidades governamentais, de órgãos internacionais e da sociedade civil acerca dos aspectos científicos da matéria-prima e de suas repercussões para o meio ambiente, a saúde pública e a economia. Quando advogado-geral da União, proferi parecer no sentido da constitucionalidade da lei federal. Aliás, a Constituição impõe ao advogado-geral fazer a defesa dos normativos impugnados nesta Corte. E pela inconstitucionalidade formal da Lei 3579, de 7 de junho de 2001, esta do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham asbesto. No entanto, a realização da referida audiência pública elevou o debate sobre a questão no tribunal a outro patamar. Com efeito, a abordagem do tema, sob diferentes perspectivas, desvelou uma nova ordem de fatores a serem considerados no julgamento deste caso. Dentre eles, sobressai o fato de estarmos diante de um tema de natureza técnico-científica, cuja compreensão e tratamento jurídico-normativo dependem do estágio do desenvolvimento científico em que se encontre o observador. Com relação a esse aspecto, rememoro que, ao proferir voto no RE com repercussão geral 627.189, assinalei que a caracterização do que assegura ou não a saúde depende do avanço do conhecimento científico acerca da questão. No recurso referido, questionava-se acórdão que deixara de aplicar a norma nacional relativa aos limites de exposição humana ao campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica, fixando, no caso concreto, patamar mais rigoroso do que aquele previsto na lei nacional. Na ocasião, observei que não havia evidências científicas suficientes de que o patamar fixado na legislação nacional, que corresponde ao valor recomendado, a legislação nacional na questão dos campos eletromagnéticos, respeita o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, causasse, então, aqueles limites fixados na lei federal algum efeito adverso à saúde, porque estava dentro dos parâmetros internacionais. Adoto aqui a mesma premissa empregada no referido recurso extraordinário, mas aqui no caso concreto chegando a uma conclusão diferente, porque aqui a autorização dada pela norma federal, embora pudesse entendê-la constitucional quando editada em 95, o avanço dos estudos e da realidade demonstrou da alta periculosidade, e as recomendações dos órgãos de saúde nacional e internacional recomendam, então, a sua substituição. No caso, deve-se considerar o avanço do conhecimento científico acerca dos efeitos do amianto à saúde e ao meio ambiente, havendo, quanto a esse aspecto, repita-se, consenso científico dos órgãos de proteção à saúde acerca da natureza altamente cancerígena do referido mineral,
o qual aponta para a impossibilidade de seu uso seguro. E aqui eu estou sempre me reportando a análises científicas de órgãos oficiais. Evidentemente que pode haver um ou outro parecerista, um ou outro cientista que emita um juízo de valor em outro sentido, mas eu estou me baseando naqueles que são oficiais. Conforme assinalou o representante do Ministério da Saúde, na audiência pública, todas as modalidades do amianto são classificadas pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer, da Organização Mundial da Saúde, como comprovadamente carcinogênicas para os seres humanos. Também ressaltou-se que, de acordo com a OMS, não há possibilidade de uso seguro da fibra, pois não há níveis de utilização nos quais o risco de câncer esteja ausente. E a única forma eficaz para eliminar as doenças relacionadas com essas fibras minerais é o abandono da utilização de todas as espécies de amianto. Segundo o estudo Eliminação das Enfermidades Relacionadas com o Amianto, produzido pela OMS, o amianto é um dos cancerígenos ocupacionais mais importantes, causando aproximadamente, segundo a OMS, metade das mortes por câncer ocupacional no mundo. No Brasil, de acordo com os dados trazidos pelo Ministério da Saúde, o amianto é responsável por 1/3 dos casos de cânceres ocupacionais e 80% das pessoas morrem em um ano do diagnóstico, em um ano após o diagnóstico. O órgão também registra a ascensão do número de cânceres relacionados ao amianto em suas bases de dados, desenhando-se a partir disso grave problema de saúde pública. Ressalta-se que em outubro de 2014 foi publicada a portaria interministerial número 9 dos Ministérios da Previdência Social, do Trabalho, Emprego e da Saúde, que contém em anexo a lista nacional de agentes cancerígenos para humanos. O rol foi dividido em 3 grupos. Grupo 1, de substâncias cuja natureza carcinogênica para humanos está confirmada. Grupo 2, daquelas provavelmente carcinogênicas para humanos. E grupo 3, aquelas possivelmente carcinogênicos para humanos. Pois bem, o amianto, em todas as suas formas, inclusive a crisotila, figura no grupo 1, substância cuja natureza carcinogênica para humanos está confirmada. O alto risco cancerígeno do amianto está refletido na própria legislação previdenciária brasileira. O representante do Ministério da Previdência Social, na audiência pública, observou que o tempo de aposentadoria especial, no caso de exposição aos asbestos, é de 20 anos, sendo que para todos os demais itens da lista de agentes químicos nocivos, todos os outros, o decreto prevê o período de 25 anos. E o amianto exclusivamente o único com um período de 20 anos. O decreto prevê período idêntico somente em uma hipótese, de exposição a agentes físicos, químicos e biológicos associados em mineração subterrânea, cujas atividades sejam exercidas afastadas das frentes de produção. É o único nível igual do amianto em 20 anos. Mineração exercida nessas condições. Pois bem, o representante do Ministério da Previdência Social também assinalou que assim está posto na legislação pelo fato de que o trabalhador exposto ao amianto, de fato, se aposenta mais cedo como consequência da sua situação de morbidade acelerada, além do alto percentual de requerimento de auxílios-doença e aposentadoria por invalidez em razão de moléstias relacionadas ao amianto. Essa situação de morbidade acelerada e de alto grau de incapacidade onera sobremaneira o sistema previdenciário. Do ponto de vista da possibilidade de dano ambiental, a representante do Ministério do Meio Ambiente concluiu sua fala na audiência pública, assinalando a convicção acerca da necessidade de promover a substituição do amianto por materiais alternativos, tendo em vista a necessidade de reduzir o risco de exposição ao mineral. Chamou a atenção, ademais, para o fato de que as características do amianto e a forma como ele se comporta na natureza, que fazem com que exista uma grande rede de exposição à fibra, elevam o risco de contaminação, conforme observa o seguinte trecho da explanação. Disse essa agente pública: destaca-se que a possibilidade de uso do amianto caracteriza um uso dispersivo, ou seja, ele tem um destino, ele tem uma possibilidade de uma utilização bastante ampla, que faz com que ele se espalhe. O produto do amianto chega a diversos ambientes locais e usuários. A maioria dos profissionais e usuários que entram em contato com esses produtos, muitas vezes, nem sabe da existência do amianto nesse produto, o que faz com que eles tenham uma certa despreocupação em lidar com ele. Como o amianto se comporta no meio ambiente,
Todos os tipos de amianto têm praticamente o mesmo comportamento, independente de qual forma de fibra. Todos eles têm uma fácil mobilidade por escoamento, ou seja, ele não penetra no solo, eles ficam na superfície. Eles se dispersam por erosão, por dispersão de fibra, não possui como lixiviar, como nós falamos, uma penetração no solo. O movimento das fibras só ocorre por escoamento. Quando ele se deposita no ambiente aquático, na superfície também não, na superfície, também não serem estudos, não há estudos muito claros sobre como eles se dispersam daquele ambiente. Ele não é biodegradável, ou seja, não existe nenhum micro-organismo que tenha condição de quebrar, de destruir, de transformar essa fibra de alguma forma. É importante nós colocarmos que, quando nós temos produtos químicos utilizados no meio ambiente, geralmente observamos a capacidade de algum micro-organismo transformá-lo em alguma outra molécula mais simples, que possa ser, de certa forma, diminuída a sua toxicidade. No caso do amianto, nós não temos essa situação. Então, ele não é degradado por mecanismos aquáticos e ele permanece na mesma forma como é colocado. Do ponto de vista, ainda continuando, do comportamento ambiental dele, ele não possui nenhuma afinidade por matéria orgânica ou inorgânica, ou seja, no momento que se coloca, não existe nenhuma possibilidade desse material ser incorporado a alguma estrutura orgânica e faça com que ele permaneça mais imóvel, que ele permaneça, vamos dizer assim, isolado da questão ambiental. Ele permanece como ele é mesmo por todo o tempo. Então, nós dizemos que ele não absorve as partículas do solo, ele não se absorve a nenhum outro componente do solo, ele não tem essa afinidade. Alguns têm algumas afinidades com metais traços, compostos orgânicos. É bastante difícil encontrar isso, mas, de forma geral, o comportamento dele é dessa forma. Ele não bioconcentra. Bioconcentra é quando você tem um produto químico, um composto, onde ele tem a possibilidade de se incorporar e vai se aumentando a concentração. E também você biomagnifica, passa para outras gerações. No caso do amianto, não. Ele se deposita, ele é absorvido e ele permanece no próprio ambiente. Um exemplo que nós temos, claro, os agrotóxicos que já foram proibidos. DDT, por exemplo, vai passando pela cadeia. No caso do amianto, não acontece, mas ele tem a capacidade de ser absorvido pelo organismo, na forma como foi colocado pelo Ministério da Saúde. Devido a esse comportamento ambiental do amianto, continua a técnica, e também o uso dele, nós temos o que chamamos de rede de exposição. Essa rede de exposição inclui fibras na extração do minério, fibras na roupa de trabalho, comunidades de entorno de minas, fibra dos laminadores nas fábricas, nós temos refugos de laminação de fábrica, transporte de fibra, quando você faz o transporte da própria fibra já produzida, trabalhadores que instalam, reparam, removem materiais com amianto, contato com produtos desgastados ou quebrados e, de certa forma, obviamente, o próprio descarte do resíduo. Fecho a citação da exposição dessa técnica do Ministério do Meio Ambiente realizada na audiência pública. E digo, ainda sobre esse aspecto, segundo a representante da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, só naquele estado são gerados 50 mil toneladas, no Estado de São Paulo, 50 mil toneladas de resíduos de amianto por ano, havendo poucos aterros aptos a tratar desses resíduos, em razão dos custos elevados para sua implementação e operação, o que expõe a população em geral a riscos. Nesse ponto, é importante destacar, digo eu, que o Brasil está entre os 5 maiores produtores mundiais de amianto, que é utilizado em sua esmagadora maioria na indústria de cimento-amianto ou fibrocimento, telhas, caixas d'água, etc. A única mina de extração de amianto crisotila ainda em operação no Brasil é a mina de Canabrava, localizada no município de Minaçu, em Goiás. Ressalte que a Lei 9.055 foi editada em 1995, com base em um prognóstico de viabilidade do uso seguro da crisotila e na impossibilidade, na época, de se substituir a variedade crisotila por material alternativo. No entanto, além de ter se verificado com o passar do tempo, lá se vão 22 anos, que não há, do ponto de vista técnico, formas de uso seguro da crisotila, a prática tem demonstrado uma grande resistência das empresas em observarem as regras de proteção estabelecidas pela legislação. A questão se reflete na casuística judicial brasileira. Por exemplo, em março de 2017, a empresa que é considerada a maior fabricante nacional de telhas, caixas d'água, dentre outros produtos compostos de fibrocimento,
foi condenada em primeira instância pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro a substituir o amianto por matérias-primas alternativas na fabricação de seus produtos no prazo de 18 meses. A condenação se deu nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho a partir de inquérito civil instaurado em 2008, em que se atestou que a empresa desobedecia sistematicamente às normas de segurança aplicáveis. O descaso parece não ser exclusividade das empresas brasileiras. De fato, o representante da Organização Internacional do Trabalho, na audiência pública, assinalou a impossibilidade do controle da exposição à crisotila nas diversas fases de seu ciclo. Destacou, nesse sentido, que as medidas de higiene restringem-se, então, somente ao ambiente de trabalho de grandes empresas, responsáveis por uma parcela ínfima da população exposta ao amianto. A essa ordem de fatores, soma-se o fato de que a Convenção 162 da Organização Internacional do Trabalho, de junho de 1986, internalizada pelo Brasil mediante o Decreto 126, 22 de maio de 91, prevê, dentre seus princípios gerais, a necessidade de revisão. Essa normativa internacional de 86 prevê, que foi internalizada no Brasil, prevê a necessidade de revisão da legislação nacional sempre que o desenvolvimento técnico e o progresso no conhecimento científico o requeiram. É exatamente o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 3º da Convenção. Parágrafo 2º. A legislação nacional adotada em virtude da aplicação do parágrafo 1º do presente artigo deverá ser submetida à revisão periódica, à luz do desenvolvimento técnico e do aumento do conhecimento científico. Pois bem, digo que nessa mesma esteira, o parágrafo 2º do artigo 15 determina a revisão e atualização dos limites de exposição de outros critérios de exposição ao amianto, à luz do desenvolvimento tecnológico e do aumento do desenvolvimento técnico e científico. Artigo 15, item 2. Os limites de exposição ou outros critérios de exposição deverão ser fixados, revistos e atualizados periodicamente, à luz do desenvolvimento tecnológico e do aumento do conhecimento técnico e científico. Dentro dessa mesma lógica, o artigo 10 da Convenção determina a substituição do amianto por material menos danoso, ou mesmo seu efetivo banimento, sempre que isso se revelar necessário e for tecnicamente viável. Leia o artigo 10. Quando necessárias para proteger a saúde dos trabalhadores e viáveis do ponto de vista técnico, as seguintes medidas deverão ser previstas pela legislação nacional. A. Sempre que possível, a substituição do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto por outros materiais ou produtos, ou então o uso de tecnologia alternativa, desde que submetidas à avaliação científica pela autoridade competente e definidas como inofensivas ou menos perigosas. B. A proibição total ou parcial do uso do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contenham amianto para certos tipos de trabalho. Pois bem, sendo assim, observe que o Brasil assumiu o compromisso internacional de revisar sua legislação e de substituir, quando tecnicamente viável, a utilização do amianto crisotila. Nota-se, então, que, embora se reconheça que a Convenção 162, de 4 de outubro de 1986, da Organização Internacional do Trabalho, de fato, não vede a utilização do amianto na modalidade crisotila, seu texto traduz um grande compromisso internacional, não com a manutenção do emprego da fibra de forma controlada, como querem sugerir os que negam o banimento e que tiveram na tribuna desse Supremo eminentes profissionais que fizeram defesas extremamente fundamentadas, extremamente jurídicas e técnicas na defesa do seu posicionamento e respeitáveis posições. Mas, no meu entender, essa convenção ela não tem um compromisso com a manutenção do emprego da fibra de forma controlada, e sim com a saúde dos trabalhadores, havendo vários preceitos que determinam a alteração da legislação nacional, como os que eu li, sobre a matéria com o fim de torná-la mais protetiva possível, considerando o estágio do desenvolvimento científico sobre o tema. Destaca-se que, na esteira da Convenção 162 da OIT, a Comissão das Comunidades Europeias, em 1999, proibiu o uso remanescente do amianto crisotila, passando a vigorar a proibição a partir de janeiro de 2005. Sua utilização também foi totalmente proibida em países como Austrália, Reino Unido e Japão, entre outros,
Na América do Sul, além da Argentina, o Chile e o Uruguai também proibiram totalmente o uso e a comercialização de todas as formas de amianto em seus territórios. Nessa esteira, a 95ª sessão da Conferência Internacional, ocorrida em 2006, a Organização Internacional do Trabalho estipulou a eliminação de uso de todas as formas de amianto e a identificação dos procedimentos adequados para sua eliminação constituem os meios mais eficazes para proteger os trabalhadores e evitar o surgimento de doenças. Na ocasião, também se afirmou que a Convenção OIT 162/86 não pode ser utilizada como argumento em favor da continuidade da utilização do amianto, conforme também salientou a representante da Organização Internacional do Trabalho na audiência pública aqui realizada. Esse pano de fundo normativo internacional também conta com a Convenção sobre o Câncer Ocupacional, número 139 da OIT de 1974, ratificada pelo Brasil, que obriga os países signatários a procurar por todos os meios substituir as substâncias e agentes cancerígenos a que estejam expostos os trabalhadores por substâncias ou agentes não cancerígenos ou por substâncias menos nocivas. Ressalte que a Lei Federal 9.055/95, seu artigo 3º, manteve a vigência das atuais normas relativas ao asbesto amianto da variedade crisotila contidas nos acordos internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, o que inclui o compromisso assumido com a ratificação da Convenção 162 da OIT de abolir o uso do amianto, tão logo seja possível sua substituição por outro material menos nocivo. Quando da edição da Lei Federal, o país não dispunha de produto qualificado para substituir o amianto crisotila. No entanto, hoje já existem materiais alternativos. Além de ser importado desde 2003, o PVA, por exemplo, passou a ser produzido no Brasil a partir de matéria-prima nacional, o fio de polipropileno, possibilitando a substituição da crisotila. Ressalte que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o Ministério da Saúde já recomendaram a substituição do amianto pelas fibras de poliálcool vinílico, PVA, ou de polipropileno, PP, conforme nota técnica elaborada por grupo de trabalho dessa autarquia federal. Diz a autarquia, a fibra de amianto vem sendo substituída gradativamente na indústria brasileira. No setor de fibrocimento, a opção tem sido a utilização de fibras de poliálcool vinílico, PVA, e polipropileno, PP, juntamente com fibras de celulose. As fibras de PVA e PP estão sendo utilizadas em diversas partes do mundo e encontram-se no atual estado de conhecimento classificadas como grupo 3. Não é classificável como sendo carcinogênico para humanos, pela Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer. Estas fibras, continua a Anvisa, têm sido utilizadas há décadas em outras aplicações, como na indústria têxtil. As fibras de PVA, particularmente, têm sido utilizadas em diversos países da Europa na produção de fibrocimento há mais de 15 anos. Após a avaliação das fibras de PVA e PP, o Ministério da Saúde, atendendo ao artigo 6º do Decreto 2.350, de 15 de outubro de 97, que regulamenta a Lei 9.055, de 1º de junho de 1995, conclui, pela recomendação da utilização das fibras de PVA e PP nas dimensões aqui descritas na produção do fibrocimento. Fecho a citação da nota técnica da Anvisa do Ministério da Saúde. Eu digo que a doutora Simone Alves dos Santos, que na audiência pública representou a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, chamou a atenção para o fato de que das 19 indústrias que usavam o amianto em seus processos produtivos em 2008, 17 o substituíram por outras substâncias na fabricação de seus produtos. As duas indústrias que não fizeram a substituição obtiveram liminar na Justiça. Assim, com o advento dos materiais substitutivos, hoje já recomendados pelo Ministério da Saúde e pela Anvisa, e em atendimento aos compromissos internacionais de revisão periódica da legislação, a Lei Federal 9.055 de 1995, que desde então não sofreu nenhuma atualização ou revisão, deveria ter sido revista para banir progressivamente a utilização do asbesto na variedade crisotila, ajustando-se, como são os compromissos assumidos pelo Brasil na esfera internacional, ao estágio atual do consenso em torno dos riscos envolvidos na utilização desse mineral. Enfim, se em 1995 tolerava-se sob certas circunstâncias e condições a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência naquele momento
de substitutivos. Atualmente, o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila e da existência de sucedâneo idôneo. Esse conjunto de fatores, quais sejam: 1. O consenso dos órgãos oficiais de saúde geral e de saúde do trabalhador em torno da natureza altamente cancerígena do amianto crisotila. 2. A existência de materiais alternativos à fibra de amianto. E 3. A ausência de revisão da legislação federal, que já tem mais de 22 anos, revela a inconstitucionalidade superveniente, sob a ótica material, da Lei Federal 9.055 de 1995, por ofensa, sobretudo, ao direito à saúde, artigo 6º e 196 da Constituição Federal, por ofensa ao dever estatal de redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, e bem como por ofensa à proteção do meio ambiente, disposto no artigo 225 da Constituição Federal. Em conclusão, senhora presidente, eminentes colegas, diante da inviabilidade da norma geral federal, os Estados-membros passam a ter competência legislativa plena sobre a matéria, nos termos do artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, até que sobrevenha eventual nova legislação federal acerca do tema. Eis o que dispõe, em resumo, as leis questionadas. Na ação direta 3357, Rio Grande do Sul, na ação direta 3357 do Rio Grande do Sul, a lei número é objeto à Lei Estadual 11.643 de 2001, que proíbe a produção e a comercialização de produtos à base de amianto no âmbito daquele Estado-membro. Na ação direta 3356 Pernambuco, está em jogo a Lei Estadual 12.589 de 2004, que proíbe a fabricação, o comércio e o uso de materiais, elementos construtivos e equipamentos constituídos por amianto ou asbesto em qualquer atividade no âmbito do Estado, especialmente na construção civil, pública ou privada. Na ação direta 3937, está em jogo a Lei 12.684 do Estado de São Paulo, que proíbe o uso no âmbito daquele Estado de produtos materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto. Como as referidas leis estaduais proíbem a utilização do amianto crisotila nas atividades que mencionam, em consonância com os preceitos constitucionais, em especial os artigos 6º, 7º, 22, 196 e 225, e com os compromissos internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, entendo que não incidem elas no vício de inconstitucionalidade material da norma federal. No caso da ADPF 109, o ponto central é que a Lei Municipal 13.103 de 2001 proíbe a utilização de amianto em construções civis no âmbito do município de São Paulo. Assim, diante da convergência entre a lei municipal e a legislação estadual, na época, a Lei 10.803 de 2001 e atualmente a Lei 12.684 de 2007, uma vez que ambas proíbem a utilização de quaisquer tipos de amianto, e também da competência dos municípios, contida no artigo 30, incisos 1, 2 e 8 da Constituição Federal, para tratar de interesse local, entendo que é constitucional a Lei Municipal 13.103 de 2001, bem como o decreto que a regulamenta, o Decreto Municipal 41.788, de 13 de março de 2002. Pelo exposto, senhora presidente, o dispositivo do meu voto é o seguinte: declaro incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055 de 1995 e julgo, por isso, improcedentes as ações diretas 3356, 3357, 3937 e também a ADPF número 109, de modo a se declarar a constitucionalidade formal e material das leis questionadas nessas 4 ações, pedindo vênia ao voto já proferido na ação de relatoria do ministro Marco Aurélio. Bem fundamentado o voto também, com todos os elementos necessários para a formação da convicção do eminente ministro relator naquele caso. Mas a minha compreensão é esta, senhora presidente. Entendo, então, que a norma federal se tornou inconstitucional e daí a rigidez das normas locais. É como voto. Presidente, apenas um esclarecimento.
No tocante à impugnação às leis estaduais, nós temos ações, isso é sintomático em termos de emprego, ajuizadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores. Que serão chamadas. Então, o ministro Dias Toffoli apresenta voto por vista. Na ação direta de inconstitucionalidade 3.356, Vossa Excelência acompanha a divergência inaugurada pelo ministro Edson Fachin, uma vez que o ministro Hélio Grau a julgava procedente. Na ação direta de constitucionalidade 3357, relatada pelo ministro Aires Brito, Vossa Excelência acompanha o relator pela improcedência. Na ação direta de constitucionalidade 3937, relatada pelo ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência também acompanha a divergência pela improcedência, inaugurada pelo ministro Edson Fachin. E na ADPF 109, Vossa Excelência acompanha o relator. Pois não. Na forma, portanto, de organização inicialmente preconizada e que eu contei com a anuência de Vossas Excelências, eu suspendo o julgamento dessas ações e apregou agora a ação direta de inconstitucionalidade que trata exatamente da lei nacional, que é a ação direta de inconstitucionalidade 4.066, procedente do Distrito Federal, relatada pela ministra Rosa Weber, sendo a autora desta ação a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, com diversos amici curiae, e inicialmente, portanto, ministra Rosa Weber, este caso já foi retirado até de pauta. Temos um esclarecimento. Como o ministro Toffoli está impedido nessa ação... Exatamente. Não há quórum para julgar a 4066. Porque o ministro Gilmar Mendes está... Ele foi atender a um telefonema, comunicou. Obrigado. Agradeço a presteza de Vossa Excelência, mas não é o caso. Nós, aliás, aguardamos a chegada dele, foi exatamente por isso que chamamos o outro inicialmente. Portanto, a ministra Rosa Weber tem a palavra para o relatório e, na sequência, se for o caso, suspendo, ministra, para que as sustentações orais já tenham início após o intervalo. Tem a palavra Vossa Excelência para o relatório. Muito obrigada, senhora presidente, egrégio tribunal, cumprimento todos os presentes. E digo que se trata de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT, e pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, em face do artigo 2º da Lei 9.055, de 1º de junho de 1995, que disciplina a extração, industrialização, utilização, comercialização e transporte do asbesto amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim. As autoras afirmam a sua legitimidade ativa, ad causam, nos modos do artigo 103, inciso 9 da Lei Maior, por constituírem entidades de classe de âmbito nacional, atendido ainda o requisito da pertinência temática diante das finalidades estampadas em seus estatutos. Defendem que o dispositivo de lei impugnado afronta os artigos 1º, incisos 3 e 4, 170, caput e inciso 6, 196 e 225 da Constituição da República, ao permitir a exploração comercial do amianto crisotila, cuja lesividade, nos termos da inicial, a saúde humana, mesmo em parâmetros controlados, é notoriamente constatada por estudos científicos. Sustentam que não há nível seguro de exposição ao amianto, assim como todas as fibras de amianto são cancerígenas, qualquer que seja o seu tipo ou origem geológica. Noticiam que o Brasil hoje encontra-se em descompasso com os rumos tomados pelo cenário internacional, onde o amianto, em todas as suas modalidades, vem sendo sistematicamente abolido.
não só pelos países desenvolvidos, mas também por muitas nações ainda em desenvolvimento. Apontam a existência de fibras alternativas capazes de viabilizar o prosseguimento das atividades econômicas exploradas pelo setor do fibrocimento, sem impor aos trabalhadores e à população em geral o contato com a poeira cancerígena emanada do asbesto, cuja utilização é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Tecem ainda outras argumentações, aqui eu deixo de me referir, porque seguramente serão destacadas da tribuna, e registro apenas que ainda é invocado o princípio da precaução a reclamar o completo banimento do amianto como única medida compatível com os padrões de civilidade da atualidade. Requisitadas informações nos moldes do artigo 12 da Lei 9.868, o Presidente da República ressalta que, embora o legislador tenha permitido o uso do amianto crisotila, impôs controle às ações relativas à extração, industrialização, bem como à comercialização. Manifesta-se o advogado-geral da União pelo não conhecimento da ação direta, a ausência de instrumento de mandato judicial com poderes específicos, bem como pelo não atendimento do requisito da pertinência temática. Defende, assim, a improcedência do pedido. O Senado Federal pugna também pelo não conhecimento da ação direta, por ilegitimidade ativa ad causam, a ausência do elemento subjetivo concernente à pertinência temática. No mérito, pede pela improcedência. O Procurador-Geral da República opina pela procedência do pedido, a constatação de que, a teor da farta evidência científica disponível, o amianto, em todas as suas formas, inclusive a crisotila, provoca câncer e outras doenças, todas elas progressivas e que levam à morte, inexistindo seguros índices de exposição ao amianto. Em atendimento a despacho do relator, à época, na linha do preconizado no parecer do PGR, para fins de regularização de pressuposto processual, houve a juntada de procuração com poderes específicos pela autora ANPT. Admitidos no feito na condição de amite curiae, inúmeras associações, institutos, estados, Assembleia Legislativa, sindicatos, federações e Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que eu discrimino no relatório que passei a Vossas Excelências. Incluído este processo em pauta de julgamento, dela foi retirado em função da aposentadoria do relator, então, eminente ministro Aires Brito, com redistribuição a mim, diante da subsequente declaração de suspeição do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, sucessor do relator originário, nesta Corte. A Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, FIEA, peticionou, por fim, manifestando seu desinteresse na participação que já havia sido deferida como amicus curiae. É o relatório, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência e tenho em mãos que as duas autoras, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, decidiram-se por uma distribuição do tempo, no sentido de que o doutor Alberto Pavy falaria 10 minutos, pela requerente Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Então, pelo tempo que temos antes do regimento, nós ouviremos agora o doutor Alberto Pavy e, após o intervalo, eu convidarei o doutor Roberto Caldas para os 20 minutos que se completarão na totalidade. Vossa Excelência, portanto, tem 10 minutos, eu vou ter que fazer o aviso, porque nós não temos esta quebra. 10 minutos tem, aliás, 20 é que não tem. Ok.
Muito obrigado, Tem a palavra, por favor. Eminente presidente, eminente relator, eminentes ministros, representante do Ministério Público. Desde logo, esclareço que tratarei exclusivamente da questão da pertinência temática, por isso que falarei em nome também da ANPT com relação a essa questão. E, portanto, se a Corte entender ao longo da minha exposição de que estaria superada essa questão, eu posso interromper para poupar a Corte. Pois bem, a questão da pertinência temática é relevante porque foi suscitada em preliminar pela AGU, pelo Senado Federal e por diversos amicicuri. Afinal, são entidades de classe de magistrados trabalhistas e de membros do Ministério Público Trabalhista que estão impugnando uma lei que permitiu a exploração de determinada atividade econômica que viola a segurança e saúde do trabalhador. O embate aqui não é entre empregados e empregadores. O embate é entre as autoras e o Estado que editou uma lei. O exame superficial indicaria uma possível ausência de um vínculo direto das entidades com a lei. Mas aí me permito voltar no tempo para lembrar o momento no qual essa Egrégia Corte criou o filtro da pertinência temática para restringir o cabimento das ações diretas, sem o que restaria inviabilizado o funcionamento do tribunal. Fixou-se para as entidades de classe que teria de haver uma pertinência temática. Mas pertinência temática com o quê? Com o direito subjetivo dos membros da classe? Não, é certo que não. A pertinência temática seria com as finalidades da entidade de classe, tais como postas em seus estatutos. Foi o que disse o ministro Sepúlveda Pertence na ADI 913, ao ressaltar a impossibilidade de se reduzir o alcance da ADI às questões de interesse puramente corporativo. Disse o ministro Pertence, abre aspas, com essas premissas que delimitaram minha adesão à construção do requisito da pertinência temática, não posso reduzi-la a uma relação de interesse pessoal, corporativo ou profissional entre os membros de uma determinada categoria profissional ou funcional, individualmente considerados, e a arguição de inconstitucionalidade proposta. Se assim fosse, bastaria que o inciso 9º do artigo 103 tivesse legitimado as confederações sindicais para a defesa dos interesses corporativos, profissionais dos trabalhadores, enquanto tal, fecho aspas. Mas prosseguiu o ministro Pertence. A ação direta de constitucionalidade não pode ser reduzida ainda quando proposta por entidade de classe ao macroscópico mandado de segurança coletivo, instrumento apenas da defesa coletiva dos direitos subjetivos individuais dos membros de uma determinada categoria de classe. Mas não é só a Egrégia Corte. Na ADI 305, o mesmo ministro Sepúlveda Pertence indicou aonde estaria o limite da autorização estatutária de determinada entidade de classe para legitimar-se na propositura de uma ação direta. Afirmou Sua Excelência que o liame a exigir na ação direta entre o arguente e o tema da arguição de inconstitucionalidade pode ser sensivelmente mais flexível que o de há de ligar, por exemplo, as próprias entidades de classe ao objeto do mandado de segurança coletivo. O que não admito é que haja absoluto alheamento entre a temática da ação direta e a finalidade institucional da associação, o que, de certo modo, limita a sua própria personalidade jurídica, fecho aspas. No caso, senhores ministros, não há absoluto alheamento entre a temática da ação e a finalidade institucional das autoras, porque a Ana Mata tem, dentre os seus objetivos estatutários, a valorização do trabalho humano com a observância da dignidade da pessoa humana, e a ANPT, a colaboração com os poderes públicos na defesa dos interesses sociais. Esses objetivos institucionais estatutários é que eles autorizam impugnar uma lei que permite atividade econômica que se coloca em oposição à valorização do trabalho humano, à dignidade da pessoa, à segurança e saúde do trabalhador. Diante desse quadro, senhores ministros, é que o eminente relator originário admitiu a legitimidade e deu regular seguimento à ação, tendo ainda a Procuradoria-Geral da República oferecido parecer favorável ao conhecimento da ação. Aliás, a PGR invocou exatamente o entendimento do ministro Pertence na ADI número 913, ao afirmar que, abro aspas, não há como negar, em ambos os casos, a conexão de que falava o ministro Pertence entre o universo finalístico das entidades e a discussão travada na presente ação, uma
uma norma federal que, segundo sustentam, viola condições de segurança e saúde do trabalhador, fecho aspas. Poderia parar por aí, mas é possível ir além. O que sustentam as autoras na ação é que todos aqueles que têm algum contato com o amianto, seja na extração, industrialização, utilização e comercialização, estarão potencialmente expostos às fibras do amianto que são cancerígenas. Não há nível seguro de exposição. Aí surge a questão sobre quais entidades teriam legitimação para questionar a lei que autoriza essa atividade econômica. No caso sob exame, bem ou mal, a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto, por atingir a todos os cidadãos que de alguma forma têm contato, haveria de permitir o ajuizamento da ADI por qualquer entidade de classe de âmbito nacional daqueles que têm esse contato. Essa é uma premissa que não pode ser afastada. A polarização aqui, no entanto, se dá, como disse, entre o Estado e os trabalhadores e os cidadãos, porque qualquer forma de contato com o amianto é considerada cancerígena. E o Estado, aqui, autorizou um contato, conquanto devesse atuar em sentido oposto, para conferir maior segurança aos trabalhadores, saúde e segurança. A situação, portanto, é excepcional e extraordinária, a merecer tratamento excepcional e extraordinário para admitir a legitimação dessas alturas. Mas há mais ainda. Ainda que possa parecer um fundamento forçado, e aí reconheço que vou forçar, não há como negar que parcela de juízes do trabalho e membros do Ministério Público do Trabalho estão tendo contato com essa questão ao longo do tempo por mais de 22 anos de vigência da lei, em razão do exercício de suas funções. E aí há um duplo contato com as causas e também, eventualmente, com o próprio amianto. Isso mesmo, os membros do Ministério Público do Trabalho possuem o direito e dever de promover a fiscalização das relações de trabalho, o que envolve inspeções não judiciais nos locais da prestação do trabalho para a verificação da observância da legislação protetiva. Já os membros da Justiça Trabalhista podem, de ofício ou a pedido da parte, realizar inspeção nas áreas em que os trabalhadores têm contato com o amianto, para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a causa. É o que se expõe atualmente os artigos 481 a 484 do CPC. Então, ainda que se esteja a falar de parcela mínima ou ínfima de magistrados trabalhistas ou de membros do Ministério Público que pudesse vir a ter contato em razão do ofício com o amianto, é certo que haveria essa possibilidade. E nessa hipótese tem aplicação precedente, mais uma vez, a palavra do ministro Sepúlveda pertence na questão de ordem da DI 1282, quando essa corte decidiu que a pertinência temática não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado, podendo ser qualquer deles. E a hipótese, naquele caso, era exatamente de industriários que estavam sendo candidatos em parcela mínima, e mesmo assim essa corte admitiu a pertinência temática. A situação, como disse, senhores ministros, é extraordinária e excepcional a justificar o tratamento da mesma natureza. Essa ação foi proposta no ano de 2008 e vem a ser a única ação de controle concentrado de constitucionalidade oferecida em face da Lei Federal de 1995. O filtro da pertinência temática foi eficaz. Só esta ação foi proposta. Nenhuma outra entidade propôs, nem mesmo as que têm legitimação ampla, nem a PGR, nem o Conselho Federal da OAB, nem nenhum partido político. Então, com a ressalva do devido respeito, o filtro não pode se tornar uma barreira intransponível. Essa corte há certamente de admitir, excepcionalmente, a pertinência temática, neste caso, para conhecer dessas ações. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Suspendo a sessão pelo período regimental de 30 minutos.